Ele gastou 70 mil reais no dia de rainha da irmã. Ele não sabia que minha herança era de 40 milhões de reais. Quando Marina ouviu a notícia pela primeira vez, foi como se alguém tivesse desligado o som ao seu redor. A música da festa continuou, as risadas e o tilintar de taças. Mas tudo ficou distante, como se acontecesse do outro lado de um vidro. 70 mil reais menos um número que apareceu em uma notificação azul no celular de Bruno, brilhando mais que os lustres que enfeitavam o salão. 70 reais. 000 em um único evento, vestidos, cabelo, uma banda surpresa, brindes. Flores espalhadas como se o jardim da casa tivesse sido comprado por horas. Ela não pensou em somar valores. Não naquele instante. Pensou no porquê. No lugar que aquilo ocupava dentro do casamento deles. Aprovação, espetáculo, a necessidade de que alguém os visse bem. Ela pensou em como, por anos, tinham contado moedas para pagar uma fritadeira queimada. E agora o marido deixava a fatura de uma noite de exibição entrar na conta como se fosse ar, inevitável e sem peso. A festa se chamava Dia de Rainha. Era uma tradição que tinha surgido na família de Bruno como uma mistura de celebração, competição e ritual. A irmã dele, Lúcia, adorava ser o centro. Tinha nascido com essa fome de brilho. Desde pequena usava roupas que pareciam pequenas promessas de futuro. A família de Bruno sempre alimentou essa chama. Um sorriso bem posto valeu por muitas promessas de estabilidade quando eles eram jovens demais para entender que o mundo não retribui afeto com segurança. Marina observou tudo ali, no canto entre as mesas, segurando um copo que já estava vazio. A festa tinha sido construída para caber em fotos, paredes de flores, letras douradas com o nome da aniversariante. Um fotógrafo importado que pedia poses e semblantes. O marido, todo brilho e justificativas, percorria o salão com orgulho. Ele acenava, abraçava, apontava. Era como se precisasse dessa encenação para provar algo a si mesmo. "Você vai ficar bem?" perguntou uma amiga, encostando o cotovelo no seu ombro, sem entender ainda o que se passava nela. "Estou bem", respondeu Marina, e não era mentira. Existia uma calma que vinha das coisas que ela sabia e que ninguém ali poderia imaginar. Havia, em algum lugar fechado com chave, um segredo que tornava a conta de 70 mil reais apenas uma marionete na mão de uma história muito maior. Mas naquele momento, Marina não contou. Deixou que o vento do salão levasse embora as inquietações e usou um sorriso neutro para atravessar a pista de dança. Observou Lúcia sorrir como se tudo aquilo fosse a razão de sua existência. Observou Bruno ali, com o rosto iluminado pelaquilo que ele entendia como acerto. No carro a caminho de casa, depois que a música baixou e os convidados se perderam em ruas ou aplicativos, o telefone de Marina vibrou. Uma mensagem de alerta, transação não reconhecida menos 70 mil reais, o nome do estabelecimento. A data menos a noite anterior, a festa. Ela segurou o volante sem ver direito onde estava indo, como se a estrada tivesse mudado de lugar. Tudo $100 a cifra girou e tomou para si memórias que ela tinha enterrado, um apartamento pequeno no primeiro emprego, contas pagas com feijão e coragem. Uma casa alugada, noites em claro para fazer planilhas de fluxo de caixa. A sensação de que cada real economizado havia sido um tijolo na parede de segurança que ela mesma erguera. Marina e Bruno sempre tiveram acesso a zonas diferentes do mesmo mapa. Ele, com as raízes fincadas nas ruas da periferia onde aprendeu que ser visto era sobreviver. Ela, nascida do esforço de uma avó que economizava até o último centavo. Mas que também deixou para trás algo que poucos imaginavam, um testamento inesperado. Uma herança que chegara para Marina 3 anos antes, como um porto secreto. Ele 40.0 nunca falara disso em voz alta. Nem para a própria contabilidade do casamento. Nem para a família. Um segredo que protegia e, ao mesmo tempo, aprisionava,
A verdade é que Marina tinha motivos. Mantivera o valor em silêncio para evitar pressões e pedidos que corrompessem as relações. Porque tinha visto dinheiro dissolver afinidades e transformar rostos. Fora também uma proteção para si. Mostrar riqueza muda a maneira como o mundo responde a você. Em alguns casos, com carinho. Em outros, com fome. Ela escolhera o anonimato voluntário. Não porque tivesse vergonha da fortuna, mas porque entendeu, cedo, que o poder de decisão só existe quando ninguém está lhe sussurrando o que gastar. E então veio a vela que iluminou tudo, a fatura. Um número que não precisava de rosto, mas que vinha com rostos colados, fotos do evento. Mensagens de agradecimento da irmã, vídeos onde Bruno aparecia distribuindo abraços. Ele tinha gasto, sem consultar. Como se cada centavo fosse uma declaração de amor capaz de reparar o que não se consertava com dinheiro. Você gastou 70 mil reais. No que? A frase de Marina, dita no hall do prédio naquela manhã, cortou o ar como um aviso. Bruno estava com a cara cansada e os olhos ainda brilhando do ocorrido. Parecia confuso, não por não entender o número, mas por não entender por que alguém duvidaria de sua intenção. Eu queria fazer algo grande para Lu, disse ele, e as palavras saíram com a pressa de quem teme que, se disser tudo certo agora, a emoção vai embora. Ela teve um ano difícil. Eu só quis mostrar que posso. Que a família pode contar comigo. Mostrar o quê, Bruno? Que você pode pagar para ser querido? A pergunta não era só acusatória. Era a tentativa de entender. Entre os dois havia uma história longa de gestos mal compreendidos. Sacrifícios que não eram articulados. E também uma economia silenciosa que Marina sempre praticara. Ela sabia que para Bruno, gastar era uma forma de preencher um vazio, de provar que valia, que era capaz de proporcionar algo diferente da infância que teve. Não é isso, ele replicou, quase em defesa. É amor. Se eu não fizer, quem vai fazer? A família vive pedindo e eu nunca faço nada. Eu queria que ela se sentisse rainha por um dia. Mas por que não conversou comigo? Por que usar a conta conjunta sem me avisar? A questão bateu na face do relacionamento como água fria. Ele hesitou, olhou para as mãos. Naquele instante, os dois pareciam duas crianças com medo de admitir que estavam com medo. Eu achei que você entenderia, disse ele, com a dureza de quem se esforça para explicar um motivo que é puramente emocional. Você sempre me entende. As justificativas vinham com a sinceridade de quem não prefere motivos práticos. Bruno não planejava maliciosamente. Ele agiu por impulso, por uma necessidade de ser visto. Os olhos dele, nesse instante, revelavam medo de desaprovação mais do que arrogância. Marina sabia disso. E isso não diminuía a frustração, apenas a tornava ainda mais dolorosa. Depois do confronto inicial, vieram as contas. Não apenas a fatura do cartão, mas as contas emocionais, telefonemas de parentes divididos entre quem elogiava e quem criticava. Mensagens no grupo da família, onde uns estampavam orgulho e outros julgavam irresponsabilidade. No restaurante onde os dois tiveram um almoço forçado, amigos tentavam mediar. Ele foi generoso, dizia um. Vocês deviam conversar sobre limites, dizia outro. Marina ouviu tudo em silêncio. Havia quem dissesse que ela deveria simplesmente perdoar, que dinheiro resolve. Havia quem insinuasse que ela guardava segredos e que aquele comportamento era reflexo de um desequilíbrio maior. E, no meio desse ruído, havia a presença incômoda da quantia que ela escondia menos 40 milhões de reais menos uma cifra que podia, se revelada impulsivamente, transformar tudo num espetáculo de interesses. Ela saiu do restaurante com planos embolados na cabeça. Não queria uma resposta rápida. Não queria que o dinheiro fosse a tampa que fechasse uma panela fervente. Havia algo mais profundo em jogo e limites. Confiança, reconhecimento.
Pagar a festa com a herança faria o problema desaparecer da superfície, mas deixaria intacta a ferida da falta de diálogo. E, pior, poderia abrir portas que ela preferia manter fechadas. Naquela tarde, sentou-se à mesa da cozinha com as janelas abertas. O sol entrava devagar, recortando um retalho de luz sobre a planilha de gastos da casa. Marina pegou a caneta e começou a numerar, com calma. Tudo que a fatura representava em termos práticos, parcelas atrasadas que poderiam ser cobertas. O valor do fundo de emergência, quanto renderiam aqueles 70 mil reais investidos. A matemática da vida real sempre foi seu refúgio. Transformava emoções em números, porque assim podia lidar melhor com elas. Lembrou-se de quando, anos atrás, abriu pela primeira vez a carta que anunciava a herança. Foi um dia ordinário de fevereiro. A avó dela, pessoa de roupas simples e mãos rugosas, havia morrido e deixado para Marina não apenas lembranças, mas um documento. A avó tinha poupado forte, guardado dentro do bolo familiar detalhes que ninguém imaginava. O valor foi revelado com a precisão aterradora de quem espera que você use aquilo com responsabilidade. Marina optara por manter o sigilo. Era uma decisão fria e lógica, preservar o casamento, proteger os outros de si, evitar que o afeto fosse comprado. O segredo funcionou por um tempo. Mas havia sempre essa sensação de que uma nuvem passaria, um dia, e a verdade emergiria com força. E que fosse essa nuvem a fatura de um cartão. Ela ligou para Laura, sua advogada de confiança, que a conhecia desde os primeiros passos no mundo dos negócios. Laura era prática, direta, e tinha a voz de quem resolve problemas sem teatralidade. Você precisa de calma, Marina, disse Laura, depois de ouvi-la por alguns minutos e de estratégia. Mostrar o valor agora pode trazer mais problemas do que soluções. Mas você também precisa de medidas para que esse comportamento não se repita. Então o que eu faço? Confronto, divulgo, monto um fundo. Marina perguntou, sentindo o peso de cada palavra. Havia em sua garganta uma mistura de raiva e tristeza. Você tem opções, respondeu a advogada. Pode estabelecer regras formais sobre as finanças do casal. Pode criar um fundo com condições para gastos que envolvam a família. Pode, até, abrir sobre a herança, mas de uma maneira controlada menos com contratos, cláusulas, limites. O importante é que qualquer passo tenha proteção jurídica, porque quando o dinheiro entra em cena, as dinâmicas mudam. A resposta calma de Laura trouxe algum alívio. Não uma solução mágica, mas um mapa. Marina desligou o telefone e ficou um tempo olhando para a janela. A cidade seguia seu curso. Crianças passando com mochilas. Um vendedor ambulante com um apito. As imagens simples da rua contrastavam com a noite anterior em que as taças brilhavam sob holofotes. Ela se lembrava de Bruno menino, antes da necessidade de provar qualquer coisa. Lembrava de um rapaz que chegava com sapatos surrados e um sorriso grande, que ria alto e fazia amigos com facilidade. O dinheiro não estava na origem dele. Estava na busca pelo abrigo que a visibilidade prometia. A vaidade da família dele, sobretudo a de Lúcia Menos, era uma ferida antiga. Bruno, muitas vezes, havia sido guindado às decisões por lealdade cega. Marina conhecia essa lealdade. Ela mesma já vira quantas vezes o marido se sacrificou para que a irmã não ficasse sem. O limite entre generosidade e autossacrifício, porém, havia sido cruzado. Gastar 70 mil reais não era apenas uma conta, era um sintoma. Um pedido de socorro na forma de presentes. Você devia entender que eu faço isso por amor, Bruno havia dito quando voltou para casa, tarde, o cheiro de perfume e champanhe ainda impregnando as roupas. Isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com quem eu quero ser. Mas você já não é parte de quem eu sou também? Retrucou Marina, com calma cortante. Quando você decide assim,
sem conversar. Está tomando a vida a dois como se fosse um papel em branco que só você pode preencher. Eles conversaram naquela noite até a madrugada. Palavras vindas de lugares diferentes dentro dos dois. Ele falou de memórias, de promessas feitas à mãe, das noites em que o prato era dividido e um dos dois comia menos para que a irmã tivesse mais. Ela falou de segurança, de pactos silenciosos, de como manter a casa não era só pagar contas, mas preservar um lar. Entre as palavras, havia, sempre, a sombra da cifra que ela guardava, uma segurança que poderia ser usada de muitas maneiras. Inclusive para curar feridas, mas que não era milagre. Nos dias seguintes, a história da festa ganhou corpo fora deles. Alguém postou fotos. A conta apareceu em conversas. Comentários cheios de julgamentos foram distribuídos com a mesma naturalidade com que se repartem histórias. Isso, para Marina, foi o sinal de que aquilo havia saído do âmbito pessoal e entrado no coletivo. E isso, por si só, exigia movimentos mais estratégicos. Ela marcou uma reunião com Laura. Havia decisões práticas a tomar. Assim que entrou no escritório, lembrou-se do primeiro encontro com aquela advogada, um café, uma planilha e a sensação de que se podia desmontar o caos em partes e remontá-lo. Agora vinha com outra lista, não para gastar, para proteger. Preciso que algo fique claro, disse Marina, sentando-se com firmeza. Não quero usar todo esse dinheiro para apagar incêndios. Quero construir mecanismos que evitem que incêndios sejam acesos sem consulta. Laura anotou em silêncio, as canetas arrumando as palavras em tópicos no papel. Contrato de transparência financeira, sugeriu. Limites para transações acima de determinado valor. Criação de um fundo familiar com condições. E, se você estiver disposta, cláusulas que determinem responsabilidade sobre despesas extraordinárias que envolvam a família de Bruno. Cláusulas. Marina repetiu, encarando o termo com uma mistura de ironia e esperança. Como se o amor precisasse de contrato. Nem todo contrato é para aprisionar, respondeu Laura. Alguns servem para proteger. Proteger o que você tem de melhor, a tranquilidade, a liberdade de escolha e a intimidade da sua família. Ao sair do escritório, Marina sentiu o vento bater no rosto. Havia um plano nascendo, ainda raso. E havia, também, a questão que a corroía, revelar a existência dos 40 milhões de reais. Era uma ferramenta poderosa e perigosa. Poderia acertar a balança das relações, mas poderia, também, atrair olhares que não eram bem-vindos. Na fila do supermercado, uma menina puxou a saia da mãe e disse algo sobre uma festa de princesa que queria ter. A mãe sorriu e disse que não era sempre possível. Marina, observando, teve um estalo. E se parte da herança fosse destinada a algo maior que o confronto íntimo? Ficou a ideia na cabeça como uma semente, um projeto que aliviasse a pressão sobre a família de Bruno. Ao mesmo tempo em que estabelecesse limites. Um fundo condicional, uma iniciativa que exigisse esforço e compromisso, não apenas gasto. Não para pagar festas, mas para criar oportunidades. Para que Lúcia, por exemplo, precisasse construir algo dela mesma além de um título fugaz de rainha. Era uma alternativa que punha um freio na impulsividade do marido sem quebrar os laços. Mas também era um caminho tortuoso. Seria vista como manipulação, como generosidade condicionada? Marina sabia que qualquer gesto dela agora seria lido em camadas. No entanto, enquanto ela ponderava, as peças externas continuavam se movendo. Uma publicação viralizou nas redes, fotos da festa e comentários que iam desde a admiração até a crítica mordaz. Entre as mensagens privadas havia pedidos para que o marido fosse mais homem. Havia também mensagens que insinuavam que Marina controlava tudo. O rumor de controle e a realidade do sigilo da herança formaram um nó perigoso. Foi então que, naquela noite,
após apagar a luz do quarto e ouvir o respirar de Bruno ao lado. Sono leve. Como sempre, Marina percebeu que esconder a verdade tinha um custo. Cada segredo cria uma distância que um dia tem que ser atravessada. Ela podia fazer duas coisas: revelar tudo de uma vez e arriscar transformar amor em contrato. Ou usar a herança contato, criando instrumentos que mudassem o comportamento sem expor a fortuna. Ela escolheu o caminho do planejamento. Primeiro passo: impor limites financeiros imediatos. Segundo passo: estruturar uma proposta que oferecesse à família de Bruno alternativa ao espetáculo. Terceiro passo: criar uma proteção legal que garantisse que a ajuda não se transformasse em hábito. Na manhã seguinte, preparou uma mensagem para Bruno, não uma acusação, mas uma proposta. Sentou-se, respirou e escreveu: Bruno, precisamos conversar. Não por causa de 70 mil reais, por causa do que ele significa para nós. Quero criar regras que nos protejam. Vamos sentar hoje, depois do jantar. Ele respondeu com um emoji de coração e um ok. Havia uma ternura quase infantil no gesto, e Marina sorriu por dentro. Ainda assim, havia uma tensão. Ela sabia que, ao começar a arrumar a casa, encontraria portas que talvez não pudessem ser fechadas tão facilmente. No jantar, os dois falaram. Marina propôs limites, documentados. Propôs a ideia de um fundo de celebração, com um teto e regras claras. Propôs, também, que eventos que envolvessem a família extensa passassem por uma aprovação mútua. Bruno ouviu com atenção e, por um momento, pareceu compreender. Mas, como sempre, havia um obstáculo que não era jurídico, o fantasma da necessidade de ser visto. Ele quis dizer que, em muitos momentos, havia sentido que precisava compensar algo do passado e que afastar a chance de impressionar seria como arrancar dele um pulmão emocional. Você acha que eu faço isso para te machucar? Ele perguntou, voz embargada. Eu só quero que a Lu sinta que vale a pena. Eu sei, murmurou Marina. Mas é diferente quando a gente decide isso junto. As negociações seguiram, havia concessões. Bruno aceitou a ideia do fundo, apesar da relutância. Marina apresentou limites que não feriam a autonomia dele, mas que impunham proteção. No fim, selaram o acordo com um aperto de mão sem testemunhas. Duas pessoas tentando não repetir velhos padrões. Mas nem tudo se resolveu com acordos. O verdadeiro desafio ainda estava por vir, a reação de Lúcia, quando Marina, contato, tentou explicar que a intenção não era cortar a alegria, mas estabelecer limites. Encontrou uma resistência imediata. Lúcia recebeu bem nos primeiros minutos, mas logo suas palavras se transformaram em suspeita. Se vocês só querem controlar, disse ela num tom que flertava com a acusação, então é melhor ninguém fazer nada. Havia, então, o risco de que a solução transformasse alianças. E havia, também, a possibilidade de que Lúcia interpretasse qualquer proposta como humilhação. Marina percebeu que devolver parte do protagonismo a Lúcia exigiria mais do que dinheiro condicional. Exigiria que a irmã de Bruno construísse algo que a fizesse se sentir completa sem depender de presentes. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Uma antiga amiga de Marina, Ana, ligou em desespero. Ana estava envolvida numa disputa de negócios com um ex-sócio que agora ameaçava tomar o empreendimento que ela havia erguido. Precisava de apoio. Não financeiro, ou talvez um pouco financeiro menos, mas sobretudo estratégico e moral. A ligação trouxe para Marina a ideia de que o dinheiro podia ser canalizado não só para festas e efemeridades, mas para capacitar pessoas e transformar dependência em independência. A essa altura, a narrativa havia se multiplicado. Não era mais apenas 70 mil reais contra R. 40 milhões. Havia tecidos de histórias, a infância de Bruno, a ambição de Lúcia, a prudência de Marina, as pressões externas.
Cada personagem carregava, dentro de si, razões que explicavam, sem justificar, suas ações. No final do bloco que se desdobrou como os primeiros capítulos de uma série, Marina fez algo que podia ser lida como coragem ou como cálculo. Marcou com Laura a elaboração de um documento, um termo de entendimento financeiro, que formalizaria limites. E a criação de um fundo com regras claras, administrado por terceiros. Não contaria sobre a totalidade da herança. Em vez disso, apresentaria uma parte, suficiente para cobrir o incidente e abrir oportunidades de mudança menos condicionada a metas e comprometimento. Quando saiu do escritório de Laura, a tarde já caía em tons de laranja. O céu parecia um pano atrás das janelas, e ela sentiu, pela primeira vez desde a notificação azul, que havia um caminho. Não um fim imediato, mas uma estratégia que poderia reequilibrar as coisas, se as pessoas envolvidas quisessem. E se não quisessem, então haveria consequências, emocionais, talvez legais, que teriam de ser assumidas. Ela sabia também que manter o segredo completo sobre o montante real dos 40 milhões de reais era cada vez mais difícil. Segredos, como panelas com tampa rachada, vazam aos poucos. E havia gente observando, pronta para interpretar cada gesto. A linha que separava a proteção de manipulação estava finíssima. Naquela noite, enquanto Bruno dormia ao lado com a serenidade de quem acreditava que tinha feito o que era certo, Marina ficou acordada olhando o teto branco. A fatura de 70 mil reais tinha acendido algo que já existia, uma conversa sobre quem eles eram quando juntos e separados. Ela não acreditava que dinheiro fosse remédio para as carências do coração. Sabia, no entanto, que podia ser ferramenta para reconstruir ou para destruir, dependendo de quem a manejasse. E havia a questão final que não a deixava dormir, se um dia revelasse os 40 milhões de reais. Como lidar com as mãos estendidas? Como aceitar pedidos sem que isso virasse uma prisão? Poderia usar a fortuna como instrumento de empoderamento, não para comprar aprovação, mas para oferecer autonomia. Esse pensamento a consolava. Do lado de fora do quarto, o prédio se aquietou. As luzes das janelas se apagaram como se a cidade respirasse. Marina sabia que tinha começado algo que não se encerraria em uma conversa ou em uma cláusula. Havia muitos passos pela frente, a resposta pública de Lúcia, a reação interna de Bruno. A possibilidade de que pessoas que antes sorriam começassem a calcular custos e benefícios. No silêncio, uma notificação no celular chamou sua atenção. Uma reportagem com fotos da festa mostrava um comentário que dizia: "Quando casais ricos gastam sem culpa." Lembram a gente que dinheiro resolve tudo? A frase parecia destinada a cutucá-la. Marina leu e deixou o corpo inteiro reagir, uma mistura de cólera e cansaço. Ela sabia que o dinheiro não resolve tudo. Nem deveria. Mas também sabia que a maneira de administrá-lo mostraria quem ela era. Ela virou o celular para baixo e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que havia um fio condutor. Não seria uma vingança nem um espetáculo. Se aquilo fosse resolvido, seria pela construção de estruturas que transformassem impulsos em escolhas conscientes. E, acima de tudo, pela reafirmação de que, numa relação, nenhuma cifra deveria falar mais alto que a confiança. Quando finalmente fechou os olhos, o último pensamento que a atravessou foi simples e aterrador. Alguns segredos salvam, outros aprisionam. Ela precisava decidir, agora, quais portas abrir e quais manter fechadas. E, no fim, sabia que a decisão não afetaria só ela e Bruno, mas toda a família que orbitava ao redor daquele brilho passageiro chamado Dia de Rainha. Mas havia algo que ninguém podia prever, enquanto Marina arquitetava com cuidado as medidas que pretendia tomar. Outra figura observava as movimentações do casal. Alguém de fora, com interesses que não combinavam com generosidade, começava a juntar peças.
um ex-parceiro de um negócio antigo, que havia deixado ressentimentos velados. Sentia que era hora de voltar. Ele não sabia dos 40 milhões de reais, claro. Mas sabia que, quando há rachaduras, sempre surge alguém pronto para explorá-las. Marina ainda não sabia disso. O que sabia era que, pela primeira vez em muito tempo, tomara uma decisão que não era apenas reativa, ia estabelecer limites. E limites, seja na vida, nas finanças ou no amor, são uma promessa de cuidado, ou a sentença que termina um ciclo. No corredor do prédio, um vizinho a cumprimentou sem perceber que entre aquele cumprimento e o contato íntimo havia todo um tratado silencioso sobre confiança. Marina seguiu para casa com passos mais firmes. Havia muito por fazer, muitas conversas a ter, e uma escolha que pendia entre preservar e transformar. E, no centro de tudo, o número que ninguém mais deveria esquecer. $70.000 o valor daquela noite já havia mudado a geografia do casal. O que viria a seguir dependeria de até onde ambos estavam dispostos a caminhar. Na manhã seguinte, a cidade parecia menos cúmplice. As manchetes amenas do cotidiano retomavam seu lugar, mas as mensagens não paravam. Uma enxurrada de notificações, fotos repostadas. Um vídeo curto em que Bruno aparecia acenando como se a noite tivesse sido um troféu, comentários que variavam entre elogio e desprezo. Marina sentia cada notificação como uma gota caída sobre uma ferida ainda fresca. Ela abrira mão da exposição voluntariamente. Agora a exposição vinha em ondas, sem pedir licença. Antes de continuar, se essa história está prendendo sua atenção, inscreva-se e curta o vídeo. Tem mais como esse. No topo da lista de contatos havia uma notificação diferente, uma mensagem anônima, enviada para o e-mail profissional de Marina. Não era um pedido nem uma ameaça clara. Era uma oferta velada. Alguém que parecia conhecer os detalhes do casamento sugeria que as turbulências poderiam render oportunidades para terceiros. Abaixo do texto, um anexo com capturas de tela, conversas de família, fotos da festa e, mais perturbador ainda, um trecho de uma briga antiga entre Bruno e um exo que Marina lembrava vagamente. Marina sentiu um frio que não era apenas do susto. Alguém estava tentando montar um tabuleiro de interesses em cima da rachadura que se abrira. O ex-parceiro, Rodrigo, reaparecia no quadro dela como uma pedra movida pela maré. Ele havia sido colega de um empreendimento antigo, um homem com quedas de caráter registradas em sussurros do mercado. Não era raro que pessoas assim surgissem quando viam uma vantagem a explorar. Marina não sabia se Rodrigo sabia da herança. Achava improvável. Sabia, porém, que ele sabia pescar em águas turvas, e esse era um risco claro. Ela marcou uma reunião urgente com Laura e, dessa vez, chamou também Eduardo, um consultor financeiro que já a ajudara discretamente em outras ocasiões. Queria um plano que fosse, ao mesmo tempo, técnico e moral. Não queria reagir por impulso. Queria construir uma trincheira. No escritório, o ar era frio de ar-condo e de decisões. Laura abriu o caso com objetividade cirúrgica. Primeiro, precisamos controlar os vetores de exposição, disse ela. Você não vai para a imprensa, Marina. Evitamos qualquer gesto público que pareça que você está comprando silêncio. Segundo, vamos estruturar legalmente o fundo que você mencionou menos com regras, metas e prestadores independentes. Terceiro, se houver tentativa de chantagem, nós temos meios de reagir juridicamente. Mas tudo isso exige uma comunicação firme, acima de tudo, coerente. Eduardo trouxe números, cenários, planilhas que pareciam mapas de guerra, simulações de como R$70 mil. Eram apenas um risco pequeno frente a 40 milhões, mas também como, se mal administrado. O capital atraía emergências que exigiam caixa imediato. Uma coisa é ter um patrimônio, disse ele, outra é ter liquidez e governança.
A governança é o que evita que acidentes virais se transformem em catástrofes pessoais. Marina ouviu, anotou, mas sentia a pressão de uma decisão que não poderia se resumir a números. A dimensão humana daquela conta ainda era central. Bruno havia agido com uma necessidade legítima, ainda que mal orientada. Lúcia era uma figura real, com dores e expectativas. Ela não queria aniquilar ninguém. Queria estabelecer limites que obrigassem à construção de autonomia. Por isso pediu algo que deixava Laura e Eduardo um pouco em dúvida. Queria uma parte do dinheiro destinada a um programa de capacitação que incluísse Lúcia, mas mediante metas claras, e que Bruno tivesse voz nesse processo. Isso pode funcionar, disse Laura, desde que não pareça que você está pagando para calar. Deve ser apresentado como um investimento em desenvolvimento. E, para evitar mal-entendidos, deve haver um contrato de compromisso com metas claras, educação, reinserção profissional, mentoria. Se Lúcia quiser, existe o caminho dignificante. Se não quiser, o fundo deve servir para projetos comunitários, para que a ajuda não vire ferramenta de humilhação. Marina concordou. A palavra dignidade lhe soou como um porto. Era a ponte que ela queria construir, não comprar aprovação, mas oferecer escada. Se Lúcia subisse, seria por mérito. Se não subisse, a comunidade ganharia. Nos dias seguintes, o plano se desdobrou em pequenas tarefas, um rascunho de contrato. Reuniões com uma organizeu parceira, a reunião com um terapeuta familiar que Marina sugeriu para o casal. Havia também a necessidade de conversar com Bruno de forma diferente daquela primeira noite. Ele precisava olhar para o que fizera e para o porquê, sem defesa automática. A conversa com Bruno ocorreu numa manhã de sábado, num café que frequentavam antes dos filhos. Não tinha um filho menos, certo? Então num café que simbolizava neutralidade. Eles sentaram em uma mesa de madeira escura, e Marina trouxe a proposta com calma. Mostrou ao marido os pontos do termo de entendimento, limites para gastos acima de determinado valor. Aprovação mútua para festas que envolvessem família extensa. Criação do Fundo de Desenvolvimento para Lúcia, com metas e prazos. Sessões de terapia obrigatórias por 6 meses, uma exigência que ela sabia soar dura, mas necessária. Bruno, com xícara de café entre as mãos, leu. Sua expressão oscilou entre surpresa e confusão. Então você vai condicionar a ajuda dela? Perguntou, não é isso? Não é punição, explicou Marina. É transformação. Se você contribui para que ela dependa de espetáculos para ser feliz, está aprendendo-a. Quero que ela tenha ferramentas para construir algo que dure mais do que um dia de festa. Ele deixou o café esfriar na xícara, e as manchas no esmalte do líquido pareciam mapas de dúvidas. Eu não quero que ela sofra, disse ele. Mas também não quero que ela sinta que foi humilhada. E eu não quero que você se perca nas demandas alheias, retrucou Marina. Queremos que você aprenda a se posicionar, sem precisar comprar aprovação. A terapia é para isso, para entender a história que você carrega e como ela te empurra a agir. Houve resistência. Bruno enxergava as regras como contenção. Mas, quando Marina falou do passado dele, sem acusar, apenas narrando, sobre as privações, sobre as promessas feitas à mãe e as noites em que trocaram prato por pão menos, algo mudou. Ele baixou a guarda. Tenho medo de desapontar quem eu amo, confessou, a voz pequena. E se eu perco isso, perco parte de mim. Você não perde quem é por dizer não, disse Marina. Você ganha a chance de reconstruir quem é com liberdade. Foi um encontro duro, mas sincero. Bruno aceitou as condições com relutância que tinha sabor de contrato emocional. Aceitava, mas precisava provar-se internamente. Para Marina, foi um ganho. Não era absoluta vitória, apenas um primeiro passo para que os velhos automatismos não comandassem mais as ações. Enquanto avançavam nesses acordos,
Lúcia reagia de maneiras que variavam entre a gratidão aparente e a ferocidade. Ela foi à família, conversou com parentes, procurou justificar seu direito ao brilho. Em uma noite, deixou uma mensagem pública num grupo de WhatsApp familiar que vazou para as redes, um texto inflamado sobre como era difícil ser lembrada somente no contexto de festas e como a atitude de controlar as celebrações era, na verdade, uma tentativa de apagar quem ela era. O texto ganhou ecos imediatos. O tom de piedade se misturou com acusações veladas a Marina, como se a reserva financeira fosse prova de insensibilidade. Marina recebeu a notícia com calma. Sabia que não podia agradar a todos. Porém, quando um comentário maldoso de um influenciador local associou a história do casal a um suposto controle financeiro perverso, o ruído aumentou. Pessoas começaram a especular sobre a fonte dos recursos. E foi aí que Rodrigo, o ex-parceiro rancoroso, aceitou entrar na cena com a sutileza de um tubarão. Rodrigo enviou um e-mail anônimo para um jornalista que cobria escândalos locais, insinuando que Marina era uma socialite secreta e que pisava em quem precisava. Não havia provas. Havia narrativas. Mas as narrativas, quando bem plantadas, crescem rápido. O jornal publicou uma matéria sensacionalista, e o telefonema de uma repórter chegou à porta do prédio no dia seguinte. Marina não era alheia ao poder das imagens. Sabia que era perigoso reagir com emoção. Laura orientou: não damos entrevistas. Se houver acusação pública, respondemos juridicamente. Não sabemos se há intenção de extorsão. Por isso, qualquer negociação com jornalista é armadilha. Laura também sugeriu que Marina se protegesse com fatos, um comunicado curto, discreto, que esclarecesse que atuava em projetos sociais e que qualquer ajuda era condicionada a resultados. Nada de cifras. Nada de comemorações. Mas Rodrigo queria outra coisa. Ele viu oportunidade de retaliação, tinha dívidas e sabia que, se questionasse a moralidade de Marina, poderia desencadear processos que exigissem sua presença e desgaste. Ele não podia provar nada, mas o barulho era seu bem. Marina sentiu o choque de ver como as velhas feridas atraíam gente com fins escusos. Então veio a proposta de Rodrigo, uma intimação formal. Uma peça jurídica mal formulada, ameaçando investigar supostas irregularidades em doações e em transações. Não havia base concreta, mas havia tempo e recurso legal a ser gasto por Marina. Era o tipo de problema que, se crescendo, tornaria pública a existência de fundos. Movimentações se, possivelmente, pressões que poderiam, de algum modo, arrancar informações que ela ainda não queria expor. Laura foi direta. Se isso se mover para um processo, vamos precisar de liquidez para a defesa. Não é só sobre vencer. É sobre não se desgastar com o barulho. Você tem opções: resolver em sigilo, com acordos, ou enfrentar. Eu recomendo selar parcerias menos a organização não governamental, o fundo. Testemunhos que mostrem que seu interesse é legítimo. Laura sabia que a melhor defesa era transformar o ataque em prova do bem que se fazia. A transparência planejada neutraliza rumores. Marina escolheu o caminho da transparência calculada. Em vez de reagir com cifras, chamou uma coletiva curta e objetiva na sede de uma Organeve, parceira menos, mas não para anunciar fortuna. Para anunciar um novo programa. Um edital público para financiar projetos de microempreendedorismo em bairros periféricos, com inscrições abertas e critérios públicos. Isso tirou o foco do casal e colocou a narrativa numa direção de propósito. A imprensa foi, registrou, e a comunidade recebeu com entusiasmo. A manchete se transformou: Programa de Empreendedorismo apoiado por investidora anônima. O anonimato ainda era mantido, mas a ação falava por si. Rodrigo, prevendo que a manobra limitaria sua capacidade de construir narrativa de escândalo, recuou por um tempo, mas não desapareceu.
Ele se tornou sombra que retornava no momento oportuno. A reconfiguração das relações trouxe outro desafio nas rodas sociais de Bruno. O marido começou a sentir o peso da mudança. Seus amigos, muitos deles habituados a comemorações grandiosas, cutucavam. Você está deixando tudo mais chato, dizia um. Antes você fazia festa, havia. Ali, a encruzilhada entre pertencimento e mudança de valores. Bruno se sentia dividido. Queria agradar, sem perder seu novo senso de responsabilidade. Os meses seguintes foram de teste. O fundo para Lúcia exigiu dela engajamento, cursos, participação em oficinas, apresentação de um projeto pessoal. Houve resistência inicial. Ela dizia que isso era humilhação menos, mas... Quando viu que a iniciativa oferecia mentoria com profissionais que a incentivavam a produzir, não apenas consumir, algo mudou. Em um dos encontros, Marina e Lúcia se sentaram frente a frente, num espaço de coworking iluminado por janelas grandes. As duas, uma de um lado com a prática de quem planeja, outra do outro com a urgência de quem viveu o espetáculo como validação. Eu não pedi para você me ensinar a viver, disse Lúcia, violenta e vulnerável. Eu só quis que me vissem. E eu não quero que você não seja vista, disse Marina, com a inclinação de quem tenta não ferir. Quero que você seja vista por quem de fato importa, por você. O resto é efeito colateral. As palavras eram pontes frágeis. Havia dor dos dois lados. Mas a presença de mentores, de uma comunidade de apoio, começou a produzir frutos pequenos, receitas planejadas, cursos de design, parcerias com fornecedores locais. Lúcia encontrou, pela primeira vez, um sentido para além do brilho momentâneo. Não era uma transformação instantânea, mas era começo. Entretanto, nem todo mundo aceitou a mudança com elegância. Em uma reunião familiar, durante um almoço nublado no restaurante que costumavam frequentar, a discussão avançou. Um tio, velho elo entre eles, fez notar que nada disso seria necessário se as coisas fossem feitas como antes. A conversa rapidamente esquentou. Lúcia, sentindo-se acuada, falou alto. Vocês acham que dinheiro resolve? Eu quero é que me deixem ser feliz. Bruno tentou acalmar, mas ali, diante de parentes, sentiu a pressão da antiga tribo. Marina permaneceu serena, e por um momento todos olharam para ela como se esperassem uma rendição. Ela sorriu e pediu a palavra, explicou o fundamento do fundo. A necessidade de metas, a liberdade para quem decidisse não entrar no programa, não fez alarde sobre valores. Fez questão de falar do impacto social, de quantas pessoas poderiam se beneficiar além da família. Aquilo mudou o tom. Alguns acalmaram, outros ficaram ressentidos. O ponto de virada ocorreu numa tarde de sexta-feira, quando uma postagem antiga, um registro em redes sociais de um amigo de Rodrigo, trouxe à tona uma foto que ninguém lembrava, Marina, em um jantar de anos atrás, em companhia de pessoas do mundo dos negócios. A foto foi captionada com ironia, insinuando que ela sempre teve acesso a privilégios. Alguém público colocou a foto e sugeriu, se ela é tão rica, por que não ajuda os pobres de verdade? A pergunta ecoou. Marina, que até então mantivera sua fortuna em silêncio por prudência, percebeu que o sigilo servia menos como proteção do que como incentivo à interpretação maldosa. Era uma sensação estranha. Quanto mais ela se escondia, mais imaginavam. A invisibilidade atraiu fantasmas. Foi então que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Convocou uma reunião em casa, com Bruno, Lúcia, Laura e um mediador sugerido pela terapeuta do casal. Não faria revelações à imprensa. Seria um encontro íntimo, com poucas pessoas, para colocar a verdade na mesa de forma controlada. Não era ato de ostentação. Era ato de transparência estratégica. Na sala de estar, com luz de fim de tarde filtrando as cortinas, Marina falou com calma.
Algo que vocês precisam saber para que possamos caminhar com honestidade. Começou. Bruno olhou surpreso. Havia nervosismo na face de Lúcia. Eu não contei antes porque queria proteger vocês e a mim mesma. Mas essa proteção está se transformando em um problema maior. Eu tenho, em um patrimônio reservado, recursos que podem ser usados para fomentar desenvolvimento e também para proteger nossa família de abusos. O valor total é 40 milhões de reais. O ar ficou denso. A frase foi como um trovão que ecoou nas paredes da sala. Bruno arregalou os olhos. A cor fugiu por instantes de seu rosto. Lúcia fechou a boca, atônita. Laura permaneceu séria. Mas um leve assentimento fez Marina entender que o plano jurídico havia sido fechado, revelar o montante ao núcleo próximo, com testemunhas, para criar um novo pacto. Como assim, 40 milhões? Bruno balbuciou, como se as palavras fossem pedras que lhe caíam em cima. Mas por que você nunca disse? Por que não me contou? Marina olhou para ele. Não era tempo de resposta simplista. Porque eu temi que isso mudasse vocês diante de mim. E porque achei que expor esse dado poderia fazer de nós alvo de interesses. Mas agora, com o barulho, parece mais prudente que exista clareza entre nós, não para que eu imponha, mas para que possamos decidir juntos, com proteção legal, o que fazer com esses recursos. Bruno respirou fundo. A notícia lhe deu poder novo e, ao mesmo tempo, o deixou desorientado. Não era só o fato de existir o dinheiro. Era o choque de descobrir que alguém que se ama guardava segredo. Me sinto traído, disse ele, com sinceridade pura. Não por guardar dinheiro, mas por não confiar em mim com isso. E eu me senti em risco por te contar, respondeu Marina. Medo de perder o que não é semente só por causa do brilho. Mas sei que a confiança se reconstrói com transparência. Lúcia, por sua vez, experimentou uma mistura de emoções. A possibilidade de que tanta quantia existisse em off a enfureceu. Sentiu-se menor na equação. Você tem tanto e a gente fica pedindo migalhas, disse, com voz cortante. Isso me humilha. E eu não quero que se sinta humilhada, disse Marina. Quero que sinta que há portas para crescer. Nada aqui é para te humilhar. É para te empoderar. A revelação abriu uma nova dinâmica. Laura propôs que, a partir dali, qualquer uso significativo de recursos deveria ser aprovado por uma comissão formada por pessoas de confiança, incluindo um membro escolhido por Bruno e um representante da organização parceira. O objetivo era criar governança compartilhada, diminuindo riscos de abuso e reforçando a confiança. Bruno, que até então sentira o poder da descoberta como algo que poderia dar-lhe carta branca para extravagâncias futuras, percebeu o contrário, havia responsabilidade. A surpresa inicial cedeu lugar à reflexão. Ele não era o proprietário do recurso. Marina decidira como gerir. Havia, então, uma lição embutida. Dinheiro pode ser instrumento de poder e de doação, mas sem regras, sem elemento de ruína. Com a nova governança instalada, as tensões mudaram de natureza. Rodrigo tentou uma vez mais explorar as rachaduras. Vazou uma alegação de que Marina usava o patrimônio para lavar a reputação de pessoas envolvidas em festas luxuosas. A resposta jurídica foi rápida e impecável, notificação extrajudicial. Contestação pública que mostrou o caráter social do fundo e depoimentos de pequenos beneficiários. Publicamente, a narrativa girou. Rodrigo perdeu espaço, e seu jogo de cabril mais mesquinho do que articulado. No entanto, a vitória legal não significou cura instantânea do casal. Bruno e Marina passaram por sessões intensas de terapia. Lá, vieram à tona memórias que explicavam gestos. A fome de aprovação de Bruno ligada a um pai ausente que só aparecia em grandes datas. A necessidade de Marina de controle ligada à morte precoce da avó que lhe deixara a herança e o ensinamento de que segurança vem do cuidado meticuloso.
dissolveram culpa e vergonha em palavras terapêuticas. O processo não seria curto. Um episódio simbólico marcou o caminho da reconstrução. Em um sábado ensolarado, a organização organizou um mutirão de empreendedorismo na comunidade onde Bruno cresceu. Lúcia estava lá, ajudando a distribuir kits, sorrindo de um jeito diferente. Bruno, mais contido, falou no microfone sobre responsabilidade e sobre como as festas não podem ser o único lugar de demonstração de afeto. Marina o assistiu do lado. Ao vê-lo falando com honestidade diante das pessoas que um dia foram seu mundo, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza, menos orgulho por vê-lo crescer. Tristeza por tudo que fora perdido em espetáculos passados. As mudanças não foram lineares. Houve recaídas. Bruno autorizou um gasto inadequado em pequenas extravagâncias. Lúcia cedeu ao impulso de contar histórias que pintavam Marina como opressora. Rodrigo tentou, em vão, comprar silêncio de um dos mentores com dinheiro. Mas, cada vez, existia estrutura para conter o incêndio, cláusulas contratuais, um fundo com regras, terapia em andamento, uma comunidade que passara a ver Marina não como mistério, mas como agente de transformação. Isso não apagou a dor, mas diminuiu sua capacidade de se transformar em ruína. Em determinado momento, em uma conversa séria, Marina propôs algo que mudaria o relacionamento para sempre, um acordo marital revisado, onde ficavam claras as responsabilidades financeiras e os mecanismos de decisão. Não era um documento para prender, mas para proteger. Havia cláusulas de consentimento mútuo, limites para gastos unilaterais e previsão de participação em decisões que envolvessem mais do que o cotidiano da família. Bruno hesitou, mas aceitou assinar. Era, em sua visão, um passo que poderia consolá-lo de duas formas: lhe garantir voz nas decisões maiores e lhe ensinar a exercer poder sem precisar de excessos. A assinatura do acordo foi, para muitos, algo seco e frio. Mas, para o casal, foi um gesto de maturidade, não foi espetáculo. Foi contrato que simbolizava que, dali por diante, as escolhas seriam negociadas. Com o passar do tempo, as aparências perderam a primazia. As festas continuaram, mas com outros formatos, menos opulência, mais significado. Em vez de noites de brilho espetacular, passaram a investir em celebrações que tinham propósito, arrecadação para projetos locais. Eventos que uniam vizinhos e celebravam conquistas reais. Isso não significou que não houvesse vaidade. Vaidade faz parte do humano. Mas havia uma nova régua. O clímax final aconteceu em uma reunião de família ampliada, numa tarde em que todos sabiam que as coisas haviam mudado. Havia convidados, não para uma festa, mas para uma apresentação dos resultados do fundo, número de empreendedores apoiados, histórias de vidas transformadas. Microlojas que abriram, pessoas que não dependiam mais de espetáculos para sobreviver. Lúcia subiu ao palco e, com voz embargada, falou sobre o que aprendera. Ela não falava para ganhar aplausos. Falava para dizer a verdade. Reconheceu que, ao longo da sua vida, buscou ser vista por luzes alheias e que, pela primeira vez, entendia que ser vista por si mesma era o que importava. Bruno aplaudiu com honestidade. Marina ficou ao lado. Naquele momento, as três figuras que um dia se viram presas em papéis rígidos respiravam algo parecido com alívio. Não era fim da história, mas um novo capítulo. No epílogo dessa sequência de eventos, Marina fechou parte do discurso aos familiares com uma frase que reverberou: dinheiro não compra dignidade, mas pode abrir portas para quem quer caminhar por si. Não é poder que me interessa, e sim a possibilidade de que nós mesmos sejamos melhores do que nossas feridas. Foi um encerramento que não prometia cura imediata, apenas compromisso. Ao final, a pergunta que Marina deixou para si mesma e para quem a rodeava foi simples e cortante:
onde está o limite entre ajudar e aprisionar? A resposta, para ela, foi aprender que limite exige transparência, que empoderamento exige responsabilidades e que liberdade só existe com estruturas que a preservem. Rodrigo sumiu aos poucos da narrativa. Perdeu força quando não encontrou terreno fértil para suas intrigas. Ganhou uma ação judicial por difamação e, sem o respaldo social para seus movimentos, viu seu jogo ruir. Não foi vingança de Marina. Foi o peso natural da verdade e da governança bem aplicada. No fim, Bruno e Marina não eram os mesmos. Havia amor, mas agora mediado por acordos, por terapia, por escolhas conscientes. Eles aprenderam que o gesto de um dia não poderia ser apagado por outro. Que a conta de R$70 mil tinha sido menos o problema do que o sintoma. A herança de R$40 milhões, por sua vez, deixou de ser segredo para ser instrumento, não de poder absoluto, mas de provisão com limites. Marina não se desfez da prudência que a movia, nem Bruno da vontade de ser visto. Mas ambos aprenderam a negociar. A última cena é simples, a casa deles, num domingo ensolarado, uma mesa com almoço caseiro. Lúcia enviando mensagens de agradecimento por ter sido incluída no processo de mentoria. Bruno lavando os pratos, rindo de uma piada besta que Marina contou. Não era a felicidade de novela, mas a de gente que escolhe permanecer. A ferida pelo gasto de R$70 mil ainda existia, cicatrizando. A herança de R$40 mil. 000 continuava sendo um recurso estratégico, guardado com regras e propósito. E, acima de tudo, havia uma certeza: nada substituiria o trabalho de escutar, negociar e cuidar. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria? Compartilha nos comentários a sua opinião e, se conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe. Obrigada por ficar até aqui.